Antes da gente iniciar, eu vou fazer a peça inicial, pois o meu amigo Fábio vai fazer a palestra da nossa noite, tá bom? Então eu vou pedir para todo mundo aí tranquilizar a mente aí, relaxa, aproveita o som da chuvinha, sente o som da chuva que é muito bom para fazer uma peça, uma oração, e vamos buscar dentro de nós aquela energia boa, aquela energia gostosa que sentimos quando fazemos a prece. E vamos buscar toda a espiritualidade do bem aqui presente. Muitos desses amigos espirituais que estão aqui presentes são nossos parentes, nossos entes queridos. Vamos buscar a presença de Jesus, que certamente está aqui conosco nesta noite. E vamos buscar principalmente a presença de Deus, nosso Pai, a quem agradecemos muito por podermos estar aqui, por podermos ter essa oportunidade de receber da espiritualidade uma mensagem amiga. E assim, agradecidos que estamos por esta oportunidade, vamos dizendo graças a Deus. Boa noite. Bom, acho que está dando para escutar mesmo, né? Eu estou me escutando, incrível. De novo, né? Meu nome é Fábio. Para quem já ouviu alguma palestra minha, sabe que eu sempre gosto de começar falando que tudo que eu vou falar aqui essa noite é relativo ao estudo que eu tenho dentro da doutrina espírita, a vivência que eu tenho ao longo desta encarnação. Venho também um pouquinho de outras encarnações, de certa forma inconsciente, né? Por isso, o que eu vou falar pode ser que vai contra o que vocês acreditam, contra o que vocês pensam, divirja um pouquinho ali ou vá de acordo com o que vocês pensam, né? Só peço para darem a oportunidade, é um momento aqui que a gente vai trazer algumas reflexões, e para essa noite eu devo trazer, se der tempo, 2 reflexões, dá tempo sim, tranquilo. E a ideia é criar este momento para que todos consigam refletir, nem sobre tudo, mas sobre alguma coisa que eu vou falar. Pode ser que alguma coisa acenda uma luzinha lá dentro, lá no fundinho da alma, que auxilie daqui a algum tempo, que auxilie neste momento e que a gente consiga ter um entendimento melhor dos momentos, das dificuldades, das felicidades da nossa vida, né? E a ideia que eu trouxe para a discussão hoje é a ideia do luto e identidade, né? Muitas vezes, especificamente hoje, que é um momento que a gente está buscando aqui uma comunicação com os nossos entes queridos, que pode ser recente essa perda que a gente teve, ou pode ser alguma coisa que já vem do passado, a gente já está buscando uma comunicação de alguém que foi para o plano espiritual já há alguns anos e que a gente já está muito bem resolvido com isso. E aí que vem a questão, né? A gente está muito bem resolvido com isso, que é a questão da identidade, né? O que nos define, quem nós somos efetivamente, auxilia muito para a gente conseguir passar por esse momento de dificuldade, esse momento de perda. E muitas vezes a gente pensa na perda só como um ente querido, né? O luto só como um ente querido. Mas a gente tem que entender que o luto na nossa vida, ele se encontra em diversas situações, seja com pessoas, seja com situações, seja com coisas, com bens que a gente tem efetivamente, seja com o nosso ser. Muitas vezes a gente perde, a gente estava falando ali na frente, né, sobre ficar careca, né, as entradas que a gente tem, e tem pessoas que precisam fazer alguma coisa, né, tem pessoas que buscam um implante, tem pessoas que buscam de outras formas superar esse momento de perda do cabelo. Tem pessoas que passam por acidentes e perdem um pedaço do corpo e passa por muita dificuldade. É um momento de luto. Por quê? E é igual a perda de uma pessoa. Porque quando a gente se vê diferente do que a gente era. Quando a gente perde uma pessoa, a gente se enxerga diferente do que a gente era. A gente se enxerga um pedacinho a menos da gente. Que é a mesma coisa quando a gente perde um carro, uma casa, o cabelo, a unha, enfim, a musculatura. A gente está se enxergando de forma diferente.
E isso que cria esse sentimento de dificuldade de superar. E por isso a importância da gente repensar a nossa identidade, né? De quem sou eu realmente. A gente costuma, ao longo do dia, vestir várias máscaras. Isso não significa que a gente é duas caras, que nós somos pessoas não confiáveis, né? A gente veste a máscara do pai, a máscara da mãe, a máscara do professor, do profissional, do amigo. A gente vai vestindo essas máscaras do marido, da esposa, e a gente acaba não sabendo efetivamente quem a gente é. A gente acaba não, no fundo do nosso ser, não conseguindo saber quem somos efetivamente, né? Para ter essa certeza, para ter essa confiança em seguir em momentos de dificuldade. E isso é errado? Não. Às vezes a vida passa tão rápida que a gente não tem esse tempo de pensar em nós, né? Mas, conforme a gente vai passando o tempo e a gente conseguir começar a olhar para dentro da gente, ver o que realmente nos define, quem somos nós, o porquê que eu estou sofrendo com uma perda, o porquê que eu fico alegre com uma aquisição, porquê que eu fico alegre do nada, porque eu dou risada, porque eu choro, isso ajuda a gente a superar todas as dificuldades, né? E aí, o Jair cantou uma das músicas que ele cantou aqui, que ele canta repetidamente, é o Evangelho de Luz, né? Evangelho Perdão, ele é o nosso amigo nos momentos de dificuldade, enfim. E é exatamente isso. Ao longo dessas reflexões que eu trago, eu encontrei sempre uma palavra de Jesus que está lá no Evangelho. E é exatamente isso. A gente tem onde buscar no Evangelho. Jesus, quando passou por aqui, ele falou para a gente, vez após vez, com diversos exemplos, como que a gente consegue superar todas as dificuldades da nossa vida, né? Independente do tamanho dela, se é pequena, se é grande, se é fácil, se é difícil, está no Evangelho, ele é nosso amigo, né? A gente consegue, através do que Jesus deixou para a gente, do que os apóstolos dele escreveu, encontrar uma saída. Ele falou lá, aí nesse quesito de identidade, né? Que a gente precisa conhecer a verdade. A nossa identidade, quem nós somos, também é a verdade, né? É importante que a gente saiba disso, e saiba que é possível, sim, a gente se encontrar no meio de todo o caos que está a nossa vida. E aí, a gente entra um pouquinho na natureza do nosso ser, né? A gente muitas vezes se vê limitado às nossas relações atuais. Dá até para falar mais alto, bacana, hein? A gente se vê limitado às nossas relações atuais, pensando que a gente vive somente essa vida. E hoje, essa noite especificamente, estamos todos aqui de alguma forma reunidos porque acreditamos que existe algo a mais, que não encerrou aqui, que a vida continuou para os dois lados, tanto para a gente quanto para o ente querido que está lá, e a gente vai receber essa comunicação essa noite. E se não vier a comunicação, a gente com certeza deve estar recebendo um abraço dele essa noite. Por quê? Jesus disse, está lá no Evangelho também, que o que vem da carne, o que é carne e o que é espírito. Ou seja, a carne que nos deixou aqui era carne, ela seguiu, alguma coisa seguiu dessa carne, alguma coisa seguiu dessa encarnação, que é o espírito, que é o que vem de Deus efetivamente. A gente tem que, de alguma forma, entender isso para também se entender. Por quê? Se tem continuidade, todos temos continuidade, o espírito continua porque ele vem do espírito e não vem da carne, a gente não perdeu. Aquela pessoa que nos completava, aquela pessoa que de alguma forma trazia alguma felicidade para a gente no nosso dia a dia, ela continua, ela não deixou de existir. Ela tem pensamentos ainda, ela tem sentimentos ainda, e isso se mantém para a gente. É uma esperança que a gente tem de que a gente em algum momento vai se encontrar, porque a gente também em um momento vai voltar para o espírito. A gente está encarnado, somos espíritos, mas assim, em algum momento a gente volta para o mesmo lugar que essa pessoa está. E é importante que a gente também tenha isso em mente, para que
Não que a tristeza vá diminuir, não que a dor vá diminuir, mas a esperança vai aumentar. Porque a única certeza que a gente tem, que a gente pode ter, é que a gente vai se reencontrar todos no outro plano. E aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec, em algum momento na questão 150, ele pergunta se a morte após a alma conserva a consciência, conserva a individualidade. Um pouquinho também do que o Jair falou, né? A pessoa desencarnou, ela continua sendo a mesma pessoa que estava aqui. Ela pensa do mesmo jeito, ela faz as mesmas coisas, ela vai buscar um trabalho, ela vai buscar diversão, ela vai buscar estar com um parente que ficou aqui para também ter uma comunicação dele, né? A gente está buscando uma comunicação para saber como está, mas ele lá também ele ficou distante da gente por um tempo. Ele quer vir aqui também e ver como que a gente está. Ou seja, esse momento de psicografia é um momento de mão dupla, né? A gente busca conforto, mas nosso parente também está buscando um conforto do lado de lá. Às vezes, de acordo com o dia a dia que tem, com as atividades que ele tem, ele pode não conseguir chegar aqui. Mas ele vai buscar a gente em algum momento. Durante um sono que a gente tá ali dormindo, ele vai buscar, a gente lembra dessa pessoa durante o dia. Muitas vezes é porque ela está com a gente ali, ela veio nos ver, ela teve a permissão de nos ver. E ela mantém essas necessidades, né? Até ela voltar a reencarnar de novo, que ela vai construir uma nova história ali, vai passar pelo esquecimento. Em alguns momentos de emancipação ali, quando a gente dorme, a gente volta a lembrar e volta a conversar com as pessoas que a gente teve essa interação no passado, mas ela vai trilhar uma nova jornada. E aí, o que é importante a gente ter em mente, também para que a gente consiga se definir? Nada que nos prende nos faz bem, seja coisas materiais, seja emoções, seja sentimentos. Tudo que nos prende, tudo que tira a nossa liberdade de pensamento, de ação durante o nosso dia a dia, não faz bem para a gente. Isso não faz parte da gente. A gente muitas vezes deixa de viver uma vida com aqueles que estão ao nosso lado em função de uma busca incessante por ter alguma coisa. A gente deixa de viver com aqueles que estão ao nosso lado porque a gente fica sofrendo pela perda de uma condição anterior. E aí a gente tem alguns exemplos de pessoas que ao longo da sua jornada teve algum acidente e porventura deixou de andar, deixou de ter um movimento no braço, alguma coisa assim, e essas pessoas se esforçam o máximo possível e viram atletas olímpicos, ganham medalhas, viram maratonistas. Essas pessoas passaram por um luto, essas pessoas passaram por um momento de extrema tristeza, mas elas conseguiram perceber que aquela perda, aquela parte dela não definia quem ela era, definia como ela estava, definia um momento que ela estava vivendo, mas não definia quem ela era. E a partir desse momento ela consegue identificar um pouquinho de quem ela é, e que ela não é limitada por pequenas coisas. Isso somos nós não somos limitados pelas nossas relações enquanto encarnados. Nossas relações são eternas. A gente tem no Evangelho um capítulo que fala sobre a família, que a família, se não fosse a alma, a família se encerraria aqui, acabaria aqui. Mas com a existência da alma e como vamos viver muitas e muitas encarnações, e depois que pararmos de reencarnar, a gente vai continuar vivendo, as nossas relações que temos aqui, relações verdadeiras, são relações eternas. São relações que a gente vai estar sempre vivendo e revivendo. Às vezes como um marido, como uma esposa, como um filho, como um irmão, como um amigo. São sempre relações que vão estar vivendo. Aquela pessoa que a gente acha que perdeu, vai voltar. Às vezes
a gente vai reencontrar ela antes dela reencontrar a gente. Às vezes ela reencontra a gente antes de... E a gente nem sabe. Às vezes aquela pessoa que acabou de nascer na nossa família é exatamente aquele que a gente acha que perdeu. E a gente, nessa ação de não se soltar daquela única relação com aquela pessoa, a gente não curte essa nova relação com esta mesma pessoa. A gente precisa se soltar dos grilhões que nos prendem à personalidade. A gente precisa viver quem somos, encontrar quem somos e viver quem somos. E aí, Jesus também falou pra gente em dado momento que a gente precisava largar todos os nossos bens e seguir Ele. Que é exatamente isso. Independente, e aqui a gente não precisa levar o pé da letra de vou doar tudo que eu tenho, vou me separar de todas as relações que eu tenho, vou me distanciar para seguir Jesus, para seguir a caridade de Jesus. Não. Jesus fala exatamente disso que nos prende, dessa relação com pessoas e com coisas que nos prende. Se a gente não está preso, a gente já está fazendo o que Jesus pediu para a gente já está deixando para trás esse sentimento que nos impede de evoluir. Que quando a gente tenta pular, a gente não consegue porque a gente está preso. Quando a gente tenta seguir, a gente sempre volta atrás pensando, mas o que vão achar? Mas o que as pessoas vão pensar de mim? O que aquele ente vai pensar de mim? E a gente fica preso, a gente não consegue seguir em frente, a gente não consegue evoluir. E de novo, não é fácil. A dor da perda, seja ela qual for, é uma dor real, é uma dor que a gente tem que digerir. A gente não pode simplesmente falar, não, esqueci, tá tudo bem. Tem pessoas que agem muito bem diante de uma perda, tem pessoas que agem um pouquinho diferente ali, demora um pouquinho mais, mas mesmo aquela pessoa que aparentemente superou de forma muito simples, ela também está digerindo. E daí, de novo, isso não se limita só às nossas relações com pessoas. Isso é para tudo, para um emprego, para um estado físico, para um estado emocional, tudo coisas que a gente sofre quando a gente tem que mudar. São anos e anos vivendo ao lado de uma pessoa, são anos e anos vivendo com o braço, com o cabelo, com a orelha, com a casa, com o carro, com o emprego, e não vai ser de um dia para a noite que a gente vai conseguir simplesmente superar. Talvez a gente nem consiga superar nessa encarnação, mas se a gente tiver em mente essa possibilidade de superar, a tentativa de superar, um pouquinho a gente está conseguindo fazer nessa nossa trajetória. E aí, Jesus também falou para a gente que nós somos a luz do mundo. Ou seja, o nosso ser, quando a gente estiver buscando quem somos, para entender toda essa relação, nós somos a luz do mundo. Nós somos cooperadores de Deus. Deus nos colocou aqui. Deus, dentro da sua sabedoria, dentro da sua justiça, nos deu as possibilidades para que a gente aprendesse com as dificuldades e para que a gente superasse essas dificuldades e para que a gente também iluminasse as outras pessoas. A nossa forma de viver, a nossa forma de aprender também pode ajudar outras pessoas. Às vezes a gente não superou uma dor, mas essa tentativa de superar faz com que as pessoas também encontrem força para superar a dor dela. A gente ser a luz do mundo, a gente ser co-criadores de Deus, isso auxilia muito a identificar quem somos. Nós somos o bem, nós estamos aqui destinados a fazer o bem. E aí, também, Jesus fala pra gente que a gente precisa buscar o reino de Deus antes de qualquer coisa, que é exatamente isso que eu falei nos slides anteriores, né? A nossa busca por quem somos, ela vai passar por toda essa parte de desprendimento daquilo que nos
nos segura, de identificação daquilo que nos liberta, de identificação do que nos faz bem, do que nos faz mal, identificação de que estar longe ou estar sem não nos diminui, não nos torna uma pessoa pior, não nos torna uma pessoa mesquinha, e sim uma pessoa que está tentando ser o melhor, uma pessoa que está tentando fazer com que aquela luzinha que está lá dentro da gente, que não está fora, essa luz brilhe cada vez mais intensa. A gente precisa, o Cacalo essa semana, na terça-feira, ele fez a palestra dele em cima exatamente disso, sobre a gente ser a luz do mundo, né? E fazer coisas boas, buscar dentro do reino de Deus, dentro de nós o reino de Deus, essa bondade, este amor, faz com que a gente consiga emancipar a nossa luz, faz com que a gente consiga identificar quem somos nós mesmos, que a gente não é dependente de nada externo para ser feliz, e que a felicidade dos outros pode nos completar de uma forma absurda. A tristeza dos outros pode nos fazer ter uma força em busca de ser a luz dela e auxiliar absurda. E nisso tudo a gente está fazendo essa luzinha, esse reino de Deus crescer cada vez mais na gente. E aí a gente vem para a parte de quem somos nós diante da dor. O que nos define na dor? Eu falei um pouco antes que muitas vezes é difícil a gente superar, a gente sair dessa perda, seja ela pequena ou grande, física ou emocional. Muitas vezes a gente não consegue nos encontrar. E aí de novo a gente volta para o nosso evangelho, para o evangelho que é o nosso amigo, que é nossa luz, que é o nosso caminho. E Jesus falou para a gente não se preocupar. Jesus já falou isso, e daí eu volto a falar, né? O evangelho tem tudo que a gente precisa para nos auxiliar. Os apóstolos de Jesus, quando eles escreveram, e após a partida de Jesus, quando não tinha mais ele para falar, para dar as palestras que ele dava, eles abriam aquelas escrituras que eles transcreveram de Jesus para resolver os problemas. Eles tinham um problema, como a gente muitas vezes abre a Bíblia, abre o Evangelho, num momento ali de dificuldade, que a gente não está com muita clareza, a gente abre, bate o olho naquela passagem, aquilo nos acalma, aquilo nos auxilia. E isso a gente acha que é ao acaso, mas não. Jesus deixou tudo para a gente de propósito, de forma pensada, porque ele sabia que no momento que a gente precisasse, ele estaria lá. Jesus falou que mandaria o Consolador para a gente. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, todas as obras que vieram com o Espiritismo nos auxiliam muito nisso. São obras que explicam momentos que a gente está passando. Às vezes a gente não precisa nem abrir aleatório, a gente pode procurar pelo assunto específico. Uma resposta, um trechinho nos auxilia muito a superar esse momento. E aí a gente precisa, dentro dessa identificação da nossa dor na perda, e principalmente na nossa perda de pessoas que são muito queridas para a gente, ter em mente também mais o ensinamento de Jesus, mais uma passagem de Jesus, que Jesus falou para a gente que Deus não era Deus dos mortos. E se ele não é Deus dos mortos, ele só pode ser Deus dos vivos. Ou seja, ninguém morre. Ninguém deixa de existir. Ninguém deixa de fazer parte da nossa vida. Essas pessoas estão longe apenas. O Jair, aí usando o exemplo do Jair, a filha dele foi morar na Austrália. É literalmente do outro lado do mundo, né? E mais um pouquinho, talvez. Ela está escondida lá. Ele vai visitar ela vem visitar ele. Ah, mas, gente, é outra situação. A filha dele está lá, está encarnada. É a mesma situação, distante.
E aí eu falo em causa própria, as pessoas que desencarnaram da minha família, felizmente eu nunca senti perda por elas. Eu sempre senti saudade. E a gente só sente saudade em uma situação, na distância. Quando a gente perde uma chave, quando a gente perde algum objeto, a gente não sente saudade. A gente esquece. Quando uma pessoa desencarna, a gente sente saudade. Porque o sentimento continua lá, a pessoa continua existindo. E lá no fundo, a gente sabe que essa pessoa está longe. E a saudade, aquele sentimento que aperta, no momento, ela vai ser satisfeita. Seja num sonho, seja numa carta, seja num sentimento, às vezes que a gente está em casa lá sozinho e a gente lembra da pessoa, a gente tem que ter a certeza que essa pessoa está nos visitando naquele momento. Seja em algum amigo nosso que chega e fala, poxa, lembrei daquela pessoa, porque ela fazia isso, você lembra disso? E daí você começa a ter sentimentos bons e suprimir essa saudade. E isso, de novo, só é possível porque essa pessoa está viva. Só é possível porque nós vamos nos reencontrar de novo. E a gente tem essa certeza que a gente vai se reencontrar. E, de novo, uma coisa que nos une hoje aqui é essa certeza que essa pessoa continua existindo. Senão a gente não viria atrás de uma comunicação. E Jesus falou para a gente que Ele estava preparando para a gente o lugar. A gente precisa ter essa certeza. Quando Jesus voltou para o lado do Pai, Ele voltou para preparar para a gente a morada, essas várias moradas. A gente precisa ter confiança em tudo que Jesus deixou para a gente, em todos os dizeres de Deus, em todo esse sentimento que lá no fundo a gente realmente nutre da existência, da continuidade, da eternidade. E que, independente da dificuldade, independente da tristeza que estamos passando agora, é passageira. E que a gente vai conseguir superar. E que a gente vai reencontrar todos aqueles e outros que a gente nem lembra porque foram de outras encarnações. E a certeza disso está quando Jesus falou que Ele era o caminho, a verdade e a luz. E que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Todo o ensinamento, toda a palavra foi deixada para a gente. A gente precisa ter fé, confiança. Que dessa forma vai ser um pouquinho mais fácil. Um pouquinho mais suave. Um pouquinho mais leve. Como Jesus nos prometeu. Obrigado, pessoal.